Seja muito bem-vinda nessa live. Nós vamos falar sobre narcisismo, sobre toxicidade, sobre vítima. O que é ser uma pessoa tóxica, o que é a vítima e o que é o narcisismo, o papel de cada um deles e por que a gente se confunde tanto em relação a essa questão. Porque quando nós estamos num relacionamento abusivo, muitas vezes a gente se confunde, a gente não consegue compreender muito bem se eu sou a pessoa narcisista, se é o outro, se eu tô tóxica, até que ponto eu estou tóxica nesse processo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu venho fazendo as lives com vocês de direcionamento individual, né? E principalmente lá no TikTok. Mas hoje a gente precisa fazer as questões de processos terapêuticos mesmo. Por quê? Estão chegando muitas pessoas novas, pessoas que têm dúvidas sobre o que está acontecendo, muitas perguntas intrigantes, né, no processo. E aí a gente vai trazendo, então, esse novo entendimento, um novo olhar até um pouco mais atualizado do processo, tá? Vou entrar com vocês, então, nessa questão da parte do narcisismo e deixar claro que a parte em relação à questão narcisista, ela precisa ser trabalhada de 3 formas, tá? A gente trabalha a parte psicológica, que é o que mais vocês veem na internet, falando sobre essa questão. A parte psicológica, ela é apenas 30% de todo o processo. Então, por mais que você pule nos vídeos, vai vendo live, vai vendo outros processos e outros especialistas, eles ainda estão com uma base de 30%. Não importa se essa pessoa tem um currículo, se ela tem uma faculdade, se ela tem algo do tipo, porque não é só sobre isso. Quando a gente envolve a questão narcisista, a gente está envolvendo também a questão energética e a questão espiritual. Não adianta, não tem como a gente fugir de todo o processo. A gente só consegue sair dessa questão quando a gente entende e abre os nossos horizontes para esses 3 processos. E quando eu falo espiritual, eu não estou falando sobre parte religiosa, eu estou falando sobre parte realmente expansiva, de você olhar isso como algo muito maior do que nós. Por quê? É polêmico o que eu vou falar agora, mas Deus ama os narcisistas também. Não é só a vítima. E se você reparar, o narcisista se dá muito bem e a vítima só se estrepa. É ou não é? A vítima afunda, a vítima não consegue, não sai do buraco. Por que então que ele ganha dinheiro, a vítima não? E são essas as questões que você precisa realmente se fazer. E às vezes essas respostas a gente não vai encontrar só na parte psicológica. A gente precisa também observar isso como um todo para poder realmente chegar às reações que nós precisamos e entender o processo. Então, para isso a gente precisa compreender que nesses personagens da nossa vida, que é o narcisista, né, seja ele homem ou mulher, porque às vezes vem gente na rede social e fala assim: ai, você tem que falar que existe os 2 tipos, homem e mulher. Sim, existe os 2 tipos. Só que não dá para ficar falando assim nos vídeos, né? Fazer um vídeo para o termo ela e o vídeo para o termo ele, né? Porque senão vai ficar a rede social muito confusa, muito cheia de informação. Então, quando eu falo ele, dentro do vocabulário do nosso português aqui, a gente consegue compreender que quando a gente fala ele, é a inclusão de todas as outras pessoas, tudo, todo mundo geral. Então, quando eu falo ele, entenda que é o geral, é todo mundo, tá? Mas existe mulheres, existe homem, existe de diversas formas, tá bom? Vamos começar compreendendo, então, a questão de qual é a diferença de uma pessoa narcisista e uma pessoa tóxica. Eu vou falar todos os itens a partir de agora de uma pessoa narcisista e pontuar aquilo que a pessoa tóxica é. Por quê? Hoje vem muita gente nos processos acusando pessoas que não são narcisistas de serem narcisistas. E esse é um ponto que precisa estar bem claro para vocês. Nunca, nenhuma hipótese, em momento nenhum da sua vida, você pode acusar uma pessoa de narcisismo. Prestou atenção no que eu estou falando? Ah, mas no meio de uma discussão, no calor da emoção, eu chamei ele de narcisista. Não faça isso, por 2 motivos. Ponto número 1. Você acabou de assinar o fim do relacionamento, tá? Porque essa pessoa vai ter 2 reações com você. Ou ela vai realmente pesquisar sobre a questão e ela vai começar a enxergar você como narcisista e dar o pé no teu bumbum, vamos dizer assim. Ela vai se desconectar de você. E muitas vezes a pessoa que acusa outra pessoa de narcisismo, ela não está preparada emocionalmente para passar pelo processo de rompimento, né? Então você vai acabar entrando num loop de culpa ainda maior. Então nunca se acusa um narcisista, tá? De narcisismo.
Você leva ele a um especialista, você conversa com o especialista, você aprende mais sobre o tema para poder trazer para essa pessoa e incluir essa informação de uma forma mais leve para ela, tá? Nunca é acusando uma pessoa. Ninguém gosta de ser acusado, porque todo mundo odeia ser criticado. Quando você critica alguém, ela engatilha do outro lado. Então você não acusa ninguém de narcisismo. O segundo ponto é que ela pode, além de procurar e se desconectar de você, ela pode ter o processo contrário, que é fazer mais maldade para você. E aí é onde entra o problema da situação. Poxa, fazer maldade para mim? Sim. Se ele realmente for uma pessoa narcisista, aí é que ele vai desapegar de vez e vai maltratar você muito, 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 muito. Então, não se chama uma pessoa de narcisista. Alguém já fez isso aqui? Coloca aí no chat para eu ver, tá? Para eu saber se vocês já fizeram. Tá tudo bem, tá? Se você já fez, você errou, você não fazer mais, ok? Vamos começar então conversando sobre essa questão do narcisismo e a toxicidade. O que é uma pessoa tóxica e uma pessoa narcisista? Uma pessoa tóxica ela é igual à vítima, porque a vítima ela se torna uma pessoa tóxica. A vítima, o que acontece com ela? Ela tem tanto medo de ser traída, tanto medo por trás de todo o processo, que ela acaba querendo controlar a situação, tá? Ele acaba querendo controlar a pessoa, controlar o relacionamento e acaba sufocando a outra pessoa no processo. Então, ela perde um pouco a boa do que é ser uma pessoa que está em paz com as suas emoções, tá? Eu considero o narcisismo um transtorno, né? Como se fosse uma pessoa que realmente tem um problema cognitivo, ou seja, mental, tá? Por que é importante a gente enxergar dessa forma? Porque eu acho importante, eu trago essa visão. Porque facilita muito para a vítima soltar o processo e entender que o narcisista, ele não consegue ter uma linha de raciocínio normal, tá? Se você for parar para pensar, todas as vezes que você pediu para um narcisista fazer alguma coisa, ele repete sempre o padrão anterior. Vocês conseguem repetir, entender isso? Você fala para ele assim, por exemplo, não faz isso, eu não gosto que você faça isso. E ele repete aquele padrão, ele repete aquele padrão, ele repete. Isso já é uma grande característica do transtorno, tá? De narcisismo. Por quê? Porque a pessoa, ela não raciocina, ela não consegue ter essa visão de que ela está incomodando, que ela está ferindo, que ela está machucando a outra pessoa. Você percebe que por aqui a gente já consegue entender que a pessoa que realmente é narcisista, ela não consegue não fazer aquilo que você pede. Por mais que você vai ver por aí, o narcisista faz você se sentir culpado, o narcisista, ele te xinga, é tudo mais do mesmo. Você precisa compreender que não dá para a gente olhar o narcisismo como o mais do mesmo no processo. Não é assim. A gente precisa destacar esses pontos psicológicos, pontos energéticos e pontos espirituais. E você vai entender mais aqui, tá? Então, esse é o primeiro ponto para a identificação de um narcisista. Entender que você pede muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes e ele repete o mesmo padrão. Ele erra de novo, de novo, de novo. Seja numa traição, seja na maneira de te tratar, seja em algo que você pediu para ele. Você deu para entender essa etapa, esse primeiro ponto? Vamos para o segundo ponto, tá bom? Ele não ama ninguém. Por mais que a vítima tenha a esperança de ser amada por um narcisista, ele não ama ninguém. E o que muitas pessoas falam que ele ama a si mesmo. Posso ser muito sincera? Nem ele mesmo ele ama. Porque uma pessoa que se ama, que realmente tem um amor próprio, ela tem bondade dentro dela, porque ela está robusta de amor incondicional. Eu não considero, eu acho que o narcisismo ele tem um apego emocional sobre quem ele é. Eu não acho que existe amor próprio dentro da imagem do narcisista, tá? O narcisista, ele olha para ele como superior em cima de todo o processo. As outras pessoas são pequenas. Ele tem uma visão arrogante, ele inferioriza você, ele coloca você como uma pessoa que não tem conhecimento, que não sabe criar os seus filhos, que não sabe levar a vida, que não sabe falar, que não tem uma boa comunicação. Ele acusa você de coisas que ele é melhor do que você. Então, quando a gente fala que ele não ama ninguém, realmente ele não ama ninguém, nem você, nem ele mesmo. E a vítima reconhecer isso é muito, muito difícil. Por quê? Porque ela tem uma esperança que move ela de mudar o narcisista.
Ela quer mudar ele, ela quer salvar ele, quando na verdade quem precisa ser salvo é a vítima. Não é o narcisista, é a vítima. A vítima, ela precisa de ajuda. É a vítima que dá para salvar. E às vezes vem vítimas me procurar para eu tratar o narcisista. Não, obrigada. A gente consegue salvar a vítima. O narcisista, ele não pode ser salvo ainda, tá? Ele não pode. Por que ele não pode, Débora? Porque ele é uma peça principal do tabuleiro espiritual. Narcisistas são colocados na vida da vítima justamente para despertar a vítima para os processos terapêuticos. Para ela entender que ela não se ama, não se prioriza, não se respeita. Então, eles são peças importantes do tabuleiro, tá? E eles não estão prontos ainda para ser despertados em todo o processo. Cada um tem o seu momento do despertar espiritual e a pessoa que está passando pelo despertar é a vítima. Então, para de tentar fazer os profissionais arrumarem o narcisista. Você precisa tratar porque você está se colocando num processo de aceitar um relacionamento ruim. Você nunca parou para pensar? Você fica tentando fazer algo ruim dar certo. Você está tentando fazer algo quebrado funcionar. Você está tentando fazer uma pessoa que tem um transtorno, que não tem um cognitivo, que não tem uma mente, que não funciona a cabeça dela, né? A cabeça dela não funciona. Você está tentando fazer essa pessoa ter resultados de uma pessoa de performance. Não dá. Não é assim. Não funciona assim. Tá? Então, assim, às vezes vocês estão tentando trazer esse tipo de entendimento para a pessoa narcisista, não é assim que a gente traz ela, tá? Para os processos de cura. Se você realmente quer ajudar uma pessoa que tem esse transtorno, porque você ainda acredita que dá para salvar ela, você precisa começar por você, porque essa pessoa, ela valoriza o resultado. Narcisistas valorizam quem tem resultado, quem tem status, porque eles são regidos pelo poder. É ou não é? O que eles mais querem? Todos eles querem dinheiro, status, vivem de aparência. Você tem que aprender a trabalhar com o ego dele. Então, a gente traz uma outra pessoa para esse processo quando a gente une uma visão inteligente de olhar e falar assim, como é que eu posso, então, ser acima dele, maior do que ele? Porque a vítima sempre se coloca no patamar de baixo, né? Ela nunca se coloca no patamar de cima. A gente não supera uma pessoa porque a gente coloca ela num pedestal. Quando você passar essa pessoa e você se colocar no seu pedestal, eu não estou falando isso com más intenções de ser uma pessoa narcisista, mas sim de ser uma pessoa consciente, com inteligência emocional, com gestão emocional. Quando a gente passa esse patamar, a gente está na posição de cima, a pessoa narcisista, ela perde o controle da situação. E aí, quando ela perde o controle da situação, ela fica tentando entender. Então, ele vai sempre tentar atacar você pela sua moral, que é um outro item. Olha o maior erro da vítima de um relacionamento abusivo. O narcisista, você pega ele na curva. Fulano de tal, você tá falando com a Beltraninha no telefone e eu vi um nude seu com ela. Tá lá um nude, tá lá a prova, tá lá a traição, tá a prova lá, você tem a prova. Tá? E aí você olha essa prova, você questiona o narcisista vira para você e fala assim: você não me amou, você não me deu atenção, olha o que eu fui obrigado a fazer por sua causa. Lembra quando você falou com o Zezinho da Silva, que lá o Zezinho da Silva, que não sei... Aí você, pela tua moral, você quer justificar aquilo, quer falar assim, não, mas eu não fiz isso com o Zezinho, você me entendeu mal, não, isso não aconteceu. Pronto, acabou, você já perdeu a discussão. Ele ataca você pela tua moral e você cai igual patinho. Você tem que entender que o narcisista sempre vai tentar desviar você do assunto, sempre vai tentar desviar. Você não pode perder a boa. O que você tem que fazer quando acontece um processo como esse? Você tem que chegar na pessoa e falar assim, olha, eu entendo o que você está falando, esse não é o assunto de agora, se você quiser depois em um outro momento a gente pode conversar sobre isso, eu quero saber sobre a fulaninha e a foto do nudes que você está no seu celular. O que você tem para me dizer sobre isso? Se eu estou te perguntando é porque eu já sei, eu já entendi o processo, mas estou te dando a oportunidade para você falar.
Aí ele vai falar, mas o Joazinho, o Filipinho, lembra lá o Filipinho do dia do bar? Ele vai tentar desviar de novo. Você volta de novo e fala, olha, eu entendo o que está acontecendo com você. Lembra, gente, é um transtorno, você tem que trazer a pessoa para a consciência. O domínio está na mão da vítima. Vocês dão o domínio na mão do abusador, que é o que tem o distúrbio psicológico. Aí você tem que, eu entendi, compreendi, ok, mas vamos voltar ao assunto, depois a gente conversa sobre essa questão do Filipinho, tudo bem? Então vamos lá. Ó, quem é fulaninha de tal que você tá mandando nudes? Vocês estão entendendo? Conseguiram catar? Conseguiram catar? Então, ó, primeiro ponto que eu passei para vocês, o narcisismo é um transtorno, você precisa entender que é um transtorno e enxergar essa pessoa como se ela tivesse realmente um problema cognitivo, mental. Ok? Isso facilita o processo para você conseguir lidar com essa relação e trazer mais para a consciência. Ponto número 2, ele não ama ninguém, ele não ama nem você. Tá? Cair essa ficha e entender tudo isso é importante para você. Por quê? Porque se você não entender que ele não ama, ele não tem sentimentos, ele não tem virtude, o narcisista. Então, para com essa ilusão de que ele tá no relacionamento porque ele ama você, tá? Ele não tá no relacionamento porque ele ama. Ele tá no relacionamento porque ele tem um apego à própria imagem e precisa de alguém para diminuir diminuir para ele se sentir acima dessa pessoa. Ele procura situações e vítimas para ele poder se sentir melhor e não sentir tanto mal-estar no processo, tá? Ele não possui virtudes, ele não tem virtudes. Ele acha que tem, mas não tem. Ele acha que é uma pessoa boa, mas não é, tá? Perguntaram aqui com relação, fizeram uma pergunta, e sobre o narcisista e as drogas e a pornografia, por que a maioria gosta dessas coisas? Pornografia é ensinado, né? Geralmente é o homem, tá? Você é uma mulher, Anne, né? Tá falando. Geralmente a pornografia é ensinada para o homem desde pequeno. Não é um narcisista não é um narcisista que pratica isso, tá? Isso é ensinado para o homem desde pequeno. É isso que vocês têm que entender. E muitas vezes vocês confundem que o homem narcisista é o homem que assiste pornografia. Não, isso é ensinado para o homem, tá? Então, isso já vem de lá de trás. Porque a maioria gosta dessas coisas, porque foi estimulado na infância. Foi estimulado que sexo é visto a partir da pornografia, tem que ser desse jeito, que a mulher tem que ser desse jeito. Então, foi ensinado. O que tem que ser desconstruído aqui? Né, papai, mamãe que está me assistindo, não introduza a parte sexual para os seus filhos a partir da pornografia. É uma indústria, tá? Com relação às drogas, a gente está falando de outra coisa, porque assim, nem todo narcisista usa droga, tá? Talvez a pessoa que você pegou, ela tenha essa questão com a droga, com a pornografia, e a gente está falando de outras coisas. Tem egrégoras de incubos, sucubos por trás, é um outro processo muito mais profundo. Tem autoobsessão, tem obsessão, tá? Então, Anne, o seu caso, por exemplo, é um caso que vai envolver esses 3 lados que eu tô falando, ó. O lado psicológico, você está tentando achar respostas do que está acontecendo no seu caso na parte psicológica, não está lá, tá? Tem alguns pontos que sim, por exemplo, a questão do que ele aprendeu na infância da pornografia vem por parte de uma parte psicológica lá da infância, ok? Essa questão também por parte das drogas, ele está usando a droga para tampar um buraco de alguma coisa que ele fez lá no passado, ou que vivenciou no passado, ok? Só que tem outros 2 pontos aqui que precisam estar ligados no seu processo, tá? A parte espiritual, por exemplo. Uma pessoa que usa drogas e que ela está na pornografia, ela está sendo drenada espiritualmente por obsessores. Alguns vão entender como diabo, tanto faz, diabo, obsessor, dá na mesma, tá? Então ela está obsediada, essa pessoa. E ela está sendo induzida também a fazer esse processo. Então, um trabalho de desobsessão apométrica aqui. Já a parte energética, ele se conecta a você e ele suga você. Então, por isso que a gente não consegue desmembrar os 3 pontos, psicologia, a parte psicológica, vamos dizer assim, né, dos padrões familiares, a gente não dá para desmembrar a questão espiritual e nem a questão energética, tá tudo conectado. Se vocês não enxergarem o narcisismo como uma conexão das 3 questões, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Respondido sua pergunta, minha amada. Eu já saí da vida dele, graças a Deus, mas ele deixou um rastro de destruição na minha vida.
Wade, se você não tratar, você atrai outro, tá bom? É assim que funciona o fluxo. Isso acontece muito com a vítima. Ela acha que só largar do narcisista resolveu o problema dela. Não resolveu o problema, tá bom? Por que não resolveu? Vamos lá, vou explicar de novo aqui. Parte psicológica. Você saiu, você teve forças para sair, que bom. Só que você tem uns padrões familiares. Se você não trabalhar isso, você vai novamente atrair um narcisista para sua vida. Por quê? Porque você não tratou o que Deus queria que você tratasse no processo. E aí se liga à questão espiritual. Tua equipe espiritual, Deus, aquilo que você acredita, repete o ciclo na sua vida para você encontrar a resposta que está aqui nessa parte dos padrões familiares. E energeticamente você ainda está conectado com o narcisista, ele continua sugando você. Por isso que ele vai e volta toda hora, porque ele precisa abastecer esse cordão energético para poder drenar e sugar você, tá? Então não arrumou, se não reprogramou, não arrumou, tá? Vamos continuar aqui. Então, o narcisista, ele acha que tem virtudes, mas ele não tem, tá? Ele pensa só no próprio interesse, em como ele se beneficia das situações. Então, ele vai olhar para aquilo que você está propondo e ele vai ver como ele pode tirar vantagem disso. Ele sempre vai pensar em como ele se beneficia. Se no passeio que ele vai poder beber o tanto que ele quer e olhar para as pessoas que ele quer. Então, ele vai. Se não for, por exemplo, você vai chamar ele para sair para uma churrascada, certo? Lá tem bebida, tem mulher para ele olhar, ou que seja, o oposto, podia ser a narcisista mulher, certo? Então ele vai pensar nos benefícios dele. Aí, vamos supor, tira a churrascada. Você coloca ali o passeio da tua família. Ele vai arrumar um jeito de dar uma briga com você e não ir. Deu para entender? Ele sempre vai aceitar aquilo que é do interesse dele, ele sempre vai fazer aquilo que é do interesse dele. Ele não tem parceria. Narcisistas não têm, eles não conseguem ser parceiros, eles só conseguem viver e olhar para o próprio rabicó deles, tá? Eu estou saindo e ele não quer sair de casa, não aceita o fim. Tive que pegar a criança e vir para casa da minha mãe, mas eu estou decidida e quero me curar. Ô, Érica, assim, o seu caso é um caso específico, aí eu recomendaria que você viesse conversar com a gente no particular. Você vai precisar também, se você é casada no papel, ó, para quem está vivendo essa situação, você tem quem tá casado no papel, tá? E quem tem bens com uma pessoa narcisista, você vai precisar do apoio de uma pessoa da área jurídica, um advogado especializado nessa área, tá? Por quê? Porque aí envolve bens, existe uma outra questão envolvida em todo o processo. Sair de casa, quando você tem um contrato de casamento assinado, você pode dar problema com você nessa parte. Tudo isso tem que ser conversado com o advogado junto, tá? Precisa ver as provas que você está juntando para poder sair desse lar. Tem muita coisa envolvida. Eu ajudei semana passada uma cliente minha a sair dessa questão do narcisismo. Ela estava há 10 anos com ele, só que o apartamento era dele. Então ela tirou as coisas e fugiu, sumiu, né? Não falou, bloqueou, saiu da situação. Eu vim fortalecendo ela através dos processos terapêuticos que a gente faz o acompanhamento, tanto no particular quanto no Escola da Vida, tá? A gente veio fortalecendo ela faz parte dos meus núcleos de formação. Aí, depois que a gente veio fortalecendo, que ela conseguiu se fortalecer, ela saiu dessa ligação. Eu fiz o corte energético para ele não sugar ela, e aí a gente foi desconectando todos os processos. Ela não se engatilha mais com o que ele fala. Se ele chama ela de vagabunda, se não chama, se ele fala que ela é burra ou não mexe mais com ela, não mexe mais. Por quê? Porque eu vim fortalecendo toda essa parte de identidade dela, que é o que acontece com a vítima, né? Ela não consegue não reagir às agressões verbais que o narcisista faz com ela. Então ele cutuca ela, né? E ela reage, ela vem com essa reação e esse impulso e começa a discussão. Quando você discute com o narcisista, ele faz assim, ó, ele suga você, tudinho, ó. Ele drena, começa a drenar, ele puxa você. E aí acabou. Você pode perceber que depois você fica cansada. Quem tá com a vida travada aí? Por causa de um narcisista? É isso que acontece, você entra no embate com ele. A gente só consegue fortalecer esse processo quando você está em uma jornada de fortalecimento da tua identidade. Aí realmente você não consegue mais permitir que essa pessoa trave a sua vida.
O narcisista, ele fica bem porque ele não é uma pessoa próspera, ele suga a prosperidade de vítimas. Então, ele vai discutir com a mãe, ele vai discutir com o pai, ele vai discutir com você, ele vai discutir com a amante, ele vai discutir com a outra que ele trai. Por isso que ele trai bastante, tá? Ele é bem infiel por conta disso, porque ele vai traindo, tá? Posso pedir medida protetiva para afastar ele do lar? Você tem que procurar um advogado, tá? Porque é o que eu falei, Gi. Isso é com o advogado. Cada caso é um caso. Precisa ver a situação, o que está envolvido, quais são os bens, se tem criança, se não tem, quais são as orientações jurídicas que você pode. Mas eu já vi casos de pessoas pedindo medida protetiva. Mas aí você vai medir medida protetiva, a pessoa dentro de casa. Eu tenho casos que chegaram para mim assim, né? Então, assim, piora a situação. Acho que você tem que consultar um advogado, tem que começar com o tratamento, tem que começar a mexer os palitos. Não adianta só você ir lá, enfiar uma faca na pessoa e achar que não tem que fazer nada, e o sangue lá rolando, entendeu? Tem que. O processo é muito mais profundo. Vocês querem ir de forma muito drástica em cima da situação, tá? Você está indo muito pelo impulso da raiva, não pela razão. Não porque você está pensando de forma cautelosa com cada etapa do processo. Chega muita gente aqui todos os dias. Então, assim, vocês querem muitas vezes avançar. É um passo, outro passo, outro passo. Vocês querem dar um passo gigante e saltar. E às vezes não é assim. Depende o que está acontecendo. Depende se ele está agredindo você, se não está, se tem crianças envolvidas, se você está agindo pela raiva, ou se você está agindo por um impulso, se você está agindo porque realmente é necessário. São muitas coisas a serem avaliadas. Essa pergunta ela é bem profunda. Se você achar interessante, no meu perfil tem o número do meu suporte, tá bom, Gi? Vai lá no meu suporte, escreve a tua história. Eu recebo todos os dias histórias de vocês. Vai lá e conta, tô passando por isso, para poder entender, porque é uma pergunta muito aberta essa que você fez, tá? Eu sofro porque o cara se acha e me dá a lei do silêncio. O que acontece com a lei do silêncio? Você tem problema com rejeição, tá? Quem sofre com o silêncio da outra pessoa, com a indiferença da outra pessoa, é porque você tem no seu campo a rejeição muito forte, tá? E aí você acaba reagindo de uma forma negativa com essa situação. Quem sofre com a lei do silêncio aí? 90% dos homens são narcisistas. Não, Francine, não sei de onde você tirou esses dados. Não existe nenhum dado sobre isso, tá bom? Isso daqui é um pensamento que você acha, porque como você só atrai narcisistas, no seu ponto de vista, o mundo todo está narcisista. Nós estamos caminhando para isso. Nós vamos viver a era mais narcisista da história. Entendeu? Mas não é bem isso, tá? Porque tem mulheres também, até porque esses homens narcisistas tiveram muitas vezes mães narcisistas. Como que é a sua sogra? Às vezes buga a cabeça da pessoa essa pergunta. Porque aí você fala assim, como que é o teu relacionamento com a tua sogra? Nem sempre o narcisismo vem porque passou só do pai, às vezes vem da mãe. Às vezes a mãe é que passou isso pro filho, tá? Então tem que ser avaliado, não é bem assim. O homem que vive traindo a mulher frequenta locais de prostituição, bebe muito, joga e mente. O Ivan está relacionado aí entre aquilo que eu falei para uma das meninas aqui que perguntaram, tá? O narcisismo ele tem que ser olhado pelos 3 ângulos. Pela parte psicológica, que são os padrões familiares, a parte espiritual, que entra esses incubos e sucubos relacionados à parte de prostituição, tá? Pornografia. E o porquê ele trai é a questão energética, tá? Então, quando a gente traz esses 3 padrões, a gente consegue entrar num processo do narcisismo com mais profundidade, tá? Vamos lá. Conforme vocês forem tendo perguntas, vocês vão colocando aí que eu vou respondendo, tá? Eu tive um relacionamento que ele me deixou 15 vezes. Toda vez que ele me procurou, eu voltei. Eu tô doente. Sim, a Vanette, né? Isso é bem comum. Por que isso acontece? Lembra lá das 3 partes? Vamos lá que eu vou explicar o caso dela. Quem passa por isso que fica esse vai e volta com o narcisista? Coloca eu aí para eu ver. O que acontece com essa pergunta dela, tá? Na parte psicológica, a Vanette, ela tem uma questão, deixa eu ver se eu consigo até fixar a sua pergunta aqui, ó. No caso dela, ela
vai e volta muitas vezes. Ela não consegue dizer não, ela não sabe como colocar limite na outra pessoa, tem baixa autoestima, tem medo da rejeição, tem medo do abandono, são todas as partes psicológicas de todo o processo. Tudo isso vem proveniente da infância dela, tá? A questão espiritual é que a equipe espiritual, Deus, assim como você acredita, a tua fé, faz com que você atraia uma pessoa narcisista, tá? Para que você descubra, dentro desses 3 parâmetros, as curas que você precisa dessa primeiro estágio, que é a parte psicológica, tá? E o que, que acontece na parte energética? Na parte energética, acontece que o narcisista. Deixa eu ver se eu pego uma representação aqui para mostrar para vocês, ó. Não tem nenhuma cordinha hoje aqui para mostrar para vocês. É como se ele conectasse, ó, um cordão energético em você. Ele conecta e ele começa a sugar você, ele suga tua prosperidade. Por quê? Porque o narcisista, ele não tem prosperidade, ele é uma pessoa sem virtudes, tá? Então, por que, que a gente vê narcisistas se dando muito bem na vida, ganhando dinheiro, crescendo? Porque ele suga da vítima. A vítima tem a prosperidade, o narcisista não. Então ele pega e conecta em você e ele rouba de você. Por isso que ele vai e volta toda hora, porque quando esse cordão ele começa a ficar mais fraquinho, ele não consegue puxar muito, ele pega e volta. Aí ele conecta bem, depois que ele conectou, ele pega e vai embora, tá? Por isso a gente tem que olhar o narcisismo com uma imagem um pouco mais ampla do processo. Você está sobre ataque, né, espiritual e energético no processo. Além disso, você tem todos os padrões ou os padrões familiares que te conectam a essa questão. E aí você fica nesse looping e não consegue sair. Estão entendendo por que vocês não saem da situação? Tá mais claro isso para vocês? Débora, na empresa que eu trabalho, sou assediado pelos narcisistas. Homem, Ivan, tá em você isso. A vítima atrai o narcisista, tá bom? Eles ficam procurando vítimas. Por quê? Porque a vítima, é o que eu falei, ela tem a prosperidade. Então ele viu em você uma potência. E aí ele vai sugar. Agora a pergunta que eu te faço é: por que você não diz não? Por que, que você não coloca o limite? Por que você não se afasta? Essas são as respostas. A vítima, ela faz a pergunta errada. Ela fica falando, por que o narcisista é assim? Como eu arrumo o narcisista? Por que, que o narcisista? Por que a mãe do narcisista? Por que o narcisista... Esquece, vitrola arriscada, sai dessa. Entendeu? Olha para você no processo. Se tiver pergunta no YouTube, você me fala, amor, porque no YouTube eu tô na câmera e não tô vendo. Dá uma olhada aí. Ele terminou, mas quer ficar falando comigo, mandando foto, ele tá conectando em você, exatamente isso. Ele tá sugando, ele não quer você, mas ele quer a sua energia. Gente, eles são ridículos, né? Vamos falar sério. Débora, um dos perfis mais real que eu identifiquei e vivi no relacionamento em relação ao dele. Exatamente isso, Josiane. Agora tá fazendo sentido. Por isso eu falo para vocês, não adianta vocês ficar pulando de live em live, de lugar em lugar. Não adianta, tem que tratar. Tem que tratar. O que, que a vítima tem que tratar? Quem sabe aqui? A vítima tem que tratar a baixa autoestima, aprender a dizer não, colocar limites, curar a rejeição, abandono, tudo isso eu explico onde? Lá no Escola da Vida. Essa jornada inicial eu dou para vocês lá, né? O Jornada da Vida, o Escola da Vida, ele vai trabalhar essa jornada para desconectar você, para romper esse cordão energético, para realmente ajudar você a sair dessa situação, tá? Quem já é aluno sabe porque está fazendo o processo. Quem não é, tem o link na bio, vocês podem conhecer lá, vocês vão gostar bastante do processo. Tem que desconectar. Existe homem narcisista que sua parceira consegue mudar? Você é a vítima inconsciente, talvez, né, Madalê? Eu vou falar sobre vítima consciente e vítima inconsciente amanhã na live, tá bom? Mas basicamente você está olhando muito ele ainda. Os narcisistas, eles não estão prontos para o despertar de consciência para cura. Vocês querem que ele cure, ele mude, porque existe um apego, uma dependência emocional em cima dessa pessoa. A vítima quer que ele mude porque você quer fazer aquela pessoa ruim ser uma pessoa boa. Posso falar uma coisa para vocês? Vocês não têm química com pessoas boas. Quando você está num relacionamento sexual com um narcisista, você tem química pelo abusador. Forte isso, né? Se ele mudar e ele for uma pessoa boazinha, você vai desconectar, você não vai gostar mais. O problema está em por que você não tem química com uma pessoa boa. Entendeu? Então,
São respostas que vocês vão encontrando na jornada de desenvolvimento pessoal. É autoconhecimento. A vítima que está passando por um relacionamento narcisista está sendo convidada ao autoconhecimento. Você não atraiu essa pessoa à toa na sua vida, ela não entrou à toa na sua vida. O que eu faço? Eu tenho uma filha de 5 anos, eu não quero contato mais, ao mesmo tempo eu penso na filha. Ô, Neva, você não pode tirar, tá? A partir do momento que você tira a criança do pai, você está cometendo, primeiro, você está cometendo um crime que é alienação parental, né? Segundo, na situação, é que a menina precisa dessa figura paterna, tá? A construção da autoestima dela vai ser baseado exatamente na figura da mãe e do pai. Até os 5 anos é construído o nível de merecimento dessa criança, daquilo que ela recebe de atenção, amor e carinho dos pais, até os 7. Depois dos 7 até os 12 anos, são os valores, a fé, os princípios, a filosofia de vida, né, as capacidades dessa criança. Qual é a questão aqui? Você está enfrentando uma situação sem conhecimento. Essa é a questão. Para você, eu indico Escola da Vida. Por quê? Para você, eu indico Escola da Vida 1 ano, ok? Porque lá eu tenho um mês dos filhos, 30 dias de processos que você vai fazer com a criança. Então, primeiro você começa no dia 30, você vai fazendo as reprogramações, vai se fortalecendo. Você vai precisar de conhecimento. Não é o momento de você introduzir essa informação para sua filha, mas tem a data, tem a época específica de introduzir essa informação para a criança. Mas para trazer essa informação para a criança, você vai precisar de base de dados e conhecimento. Não dá do jeito que você está, fazer o processo de qualquer jeito. Você vai alienar também a cabeça da sua criança. Então, vem para o processo comigo. Eu tenho uma filha de 8 anos, super sadia com relação a isso, sabe identificar abusadores de uma forma perfeita. Ela tem 8 anos, ela sabe mais do que muita gente de 40, 50 anos aqui na live. Por quê? Porque eu fui introduzindo no momento certo. Eu ensino isso no Escola da Vida. É lá. A jornada que, para quem tem filho, é o Escola, tá? Então tem que mandar mensagem para a gente no nosso suporte ou acessar os nossos links que tem. Você pode começar com o de 30 dias para conhecer o processo e entender, para a gente preparar a sua criança. Até 7 anos, a gente consegue a mãe consegue reprogramar. Porque o que acontece com a criança que é filha de um abusador? Ela vai ter na parte genética dela, ela vai ter essa questão hereditária, tá? Então, ou ela vai ser abusiva, vai ser uma narcisista, essa criança, ou ela vai ser uma vítima de narcisistas. Quem tem filho aqui? Ó, tem uma pergunta aqui. Josiane Silva. Bom dia. Como fazer se tem 3 filhos que não querem ver os filhos sofrendo a falta do pai? Como? Ela não quer ver os filhos sofrendo com a falta do pai. Ué, tem que entrar na justiça. Ele é abandono das crianças, não é? Isso é muito. Não é, mas não é abandono? Vê se eu entendi direito. Ele deixou, mas as crianças estão sofrendo. Ela quer saber como ela pode fazer para minimizar isso. A gente não substitui uma figura, né? O que você tem que fazer é não depende da idade. Pergunta difícil. Eu vou abrir live sobre isso. Na semana que vem eu vou falar sobre filhos, mães. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vocês estão me perguntando bastante. Por quê? Porque cada etapa e cada idade é introduzido de uma maneira diferente, entendeu? Por exemplo, uma criança está sentindo a falta de pequenininho, 4, 5 anos, você consegue distrair essa criança com outras coisas, já que está tendo o abandono do pai. O pai está tentando fazer o quê? Punir você, machucando as crianças para fazer você voltar para esse relacionamento. Então, a gente tem que pensar de forma cautelosa. O seu caso não é um caso para você ficar aleatório, jogada por aí nas traças na internet. Você teria que estar acompanhada comigo, entendeu? Você tem 3 crianças, é a tua responsabilidade como tutora, independente se ele é um imprestável. A primeira coisa que eu fiz quando eu passei por isso foi entender as respostas do porquê eu atraía uma pessoa dessa. Eu era uma pessoa boa. Por que eu atraía uma pessoa podre? Vocês nunca se fizeram essa pergunta? Essa é a pergunta da vítima consciente. Por que eu atraí uma pessoa podre? Por quê? Por quê? Quem tem essa resposta, coloca aí. Quem é aluno já vai ter, né? Já vai saber o porquê vocês atraíram, porque eu dou essa resposta na jornada. Mas assim, essa é a pergunta que você tem que fazer.
Ai, mudar o narcisista, mudar o outro, amenizar, aliviar. Não. Por que você atraiu uma pessoa podre? Por que você teve filhos com essa pessoa podre? E como arrumar o que você fez? A vítima consciente, que eu vou falar amanhã de vítima consciente e inconsciente. A vítima consciente faz perguntas inteligentes. A vítima inconsciente joga a culpa nos outros também. O narcisista joga a culpa em você e você joga a culpa no narcisista. E fica essa coisa que um culpando o outro na situação. E você não vai sair nunca desse looping. Nunca, 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 nunca. Vai precisar atrair gente podre de novo, porque não entendeu o processo. Então, você que tem os 3 filhos que fez a pergunta aí do YouTube, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, no particular. Eu vou precisar saber a idade das suas crianças, vou precisar conversar com você de uma forma um pouco mais... Eu vou precisar entender o que está acontecendo, tá? Quanto tempo essas crianças estão abandonadas? Precisa ver se realmente você separou. São muitas as perguntas que eu vou ter que te fazer para poder entender. Entendeu? Porque às vezes você está tentando uma resposta muito prática aqui na live, não é assim. Eu dou essas respostas para vocês no particular. Eu sempre ajudo vocês. Quem aqui nunca contou história para mim? Débora, eu nunca contei minha história para você. Então você tem que ir lá no YouTube. Perdão, você tem que ir lá no Instagram. Oh, meu Deus, eu vou falar de novo. Eu não consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Tô com 3 câmeras ao mesmo tempo. Você precisa mandar uma mensagem para mim no nosso WhatsApp de suporte, ok? Eu não posso falar o número de WhatsApp na live. Por quê? Porque eu levo um ban, ok? Então, eu preciso que você entre nos nossos links, tá? Pode ser o www.deborasalvione.com.br/links, ou você pode ir, por exemplo, no nosso perfil lá no Instagram ou no TikTok, tem um número de telefone de suporte. Não adianta vocês mandarem mensagem. A outra menina, escreveu uma menina ontem lá para mim assim, você não respondeu, fiquei no vácuo. Eu respondo vocês, mas gente, são 200 mil num perfil, é 35 no outro perfil, é 100 mil no outro perfil. Gente, eu não dou conta, eu não sou um robô. Né? Tem mais o pessoal das páginas. É muita gente. Vocês querem um contato direto comigo. E é muita gente, eu não dou conta sozinha, eu não vou comer, não vou viver, não vou trabalhar. Tá? Se a sua resposta não chegou, tenta de novo. Tenta de novo, vai em outro canal, vai em outro processo, manda mensagem, chama no suporte. O WhatsApp todo mundo é respondido. Tá? No WhatsApp todo mundo é respondido, nos comentários nem sempre, nas mensagens privadas, às vezes é muita gente, a gente não consegue, tá? Então, no WhatsApp é suporte mesmo, ele foi feito para isso. Então, mandou mensagem em outro lugar, puxei o nome da menina, não mandou mensagem no suporte. Não mandou, tá? Então, alguns aqui eu consigo colocar um número aqui para vocês, ó, 937 vou colocar aqui. No TIC eu consigo pôr. No YouTube ele colocou o /links. E no Instagram você também entra no /links também, tá? Mas o Instagram eu consigo deixar o número fixo aqui, ó. Ó, vou colocar aqui, ó. 22 33, aí, ó. Consigo. Vou falar. Ó, quem aqui já viu a minha aula sobre narcisismo que tá lá, que a gente gravou na semana passada, das 3 chaves para quebrar o ciclo do narcisista? Quem já viu essa aula? Coloca assim, eu, e quem não viu, coloca eu não vi. Débora, desculpe fazer mais uma pergunta, mas o narcisista sempre volta? Sempre volta, sempre volta. Sempre volta. E quando ele não volta? É porque talvez ele não era narcisista, ele era uma pessoa tóxica. A pessoa tóxica a gente ainda consegue ajudar, por isso a gente não deve acusar ninguém de narcisismo. Às vezes ela tem traços que parecem de narcisismo, como por exemplo uma pessoa infiel, só, meu marido é maravilhoso em tudo, mas ele só me trai. Isso não significa ele ser um narcisista, tá? Isso não significa ele ser um narcisista. Por quê? Porque às vezes a questão que ele está vivendo é um padrão familiar. Ele aprendeu com o pai que era para trair. E aí você
Poderia, aí essa pessoa tóxica a gente conseguiria arrumar. Por isso a gente não acusa ninguém de narcisismo. Eu queria ter entrado em toda uma lista enorme, eu consegui falar sobre 4 itens só. A gente vai trazer mais desses itens amanhã, tá? Aqui, muita gente não viu a aula. Então é o seguinte, como é que vocês fazem para assistir essa aula que eu falei para vocês das 3 chaves para quebrar o narcisismo? Lá eu falo sobre o mapa da consciência, que é a frequência vibratória, como que você tem a ressonância com o narcisista nessa aula. Eu falo dos padrões familiares nessa aula, tá? E lá vocês conseguem entender mais também sobre a questão do Escola da Vida e a jornada de desprogramação, tá? Então, o que você vai fazer? Tem o site, vocês vão lá no meu perfil, lá no /links no site, deborasalvione.com.br/links, é o nosso único site oficial, vai entrar lá, lá vai ter assim, como que vai estar escrito? Aula gratuita. Tá, aula gratuita, eu tô falando só sobre a aula gratuita, então você vai clicar lá, tá? De que lugar de São Paulo? Interior de São Paulo. Meus atendimentos é tudo online, trabalhar 8 anos online, ok? Tudo é online. Então você vai mandar mensagem, ó, Débora, não consegui acessar o site, eu não sei como fazer, eu quero muito, preciso da sua ajuda a ler minha história. Ó, eu leio a história de vocês no WhatsApp. E deixa eu explicar uma coisa, a gente vai contratar a equipe de suporte. Se vocês ainda não mandaram história para mim no WhatsApp, eu recomendo que vocês corram para mandar. Porque talvez nem todas as pessoas realmente vão passar no suporte do WhatsApp pela minha mão nos próximos dias. Então, a gente está contratando pessoas que também têm certa especialidade nessa área para poder ajudar no suporte, porque eu não estou dando conta mais, ok? Eu não estou dando conta mais. Então, eu estou precisando de pessoas, e a gente está fazendo a contratação dessas pessoas, que inclusive são pessoas treinadas por mim, tá? Eu estou treinando pessoas treinadas por mim para esse processo. Então, não contou tua história? Manda mensagem para a gente nesse suporte de WhatsApp, manda mensagem e vai lá contar a tua história, porque essa semana eu ainda vou estar lendo, ok? Aí lá eu vou passar para você a aula gratuita, lá eu passo para você as aulas, às vezes a pessoa está muito apertada, porque, eu não tenho dinheiro para fazer um processo com você, não tenho dinheiro, tô ruim, quebrada, lascada. Eu comecei, gente, o meu processo de autoconhecimento devendo 70 mil reais para perder um apartamento. Eu passei 2 anos de necessidade, fome, dificuldade. Eu sei como vocês estão. Eu não sou a pessoa que eu não sei como vocês estão. Só que para cada pessoa que vier para mim, eu vou direcionar ela da melhor forma. Então, uma pessoa que não tem condição absolutamente nenhuma, ela vai se desenvolver através de YouTube. Entendeu? Uma pessoa que já tem uma condição um pouquinho melhor, ela vai para o Escola da Vida R$ 49,90. Uma pessoa que, não, eu tenho condição de pagar um particular, então ela vem nos atendimentos particulares, pagando ali a partir de 280 a sessão. Então, assim, eu vou direcionar você no processo. Quem pode, pode. Quem não pode, vai para outros processos e tá tudo bem. Tá? Fica tranquilo. Amanhã, na live, vamos encerrar, ok? Amanhã na live eu vou falar sobre a vítima consciente, a vítima inconsciente, vou trazer mais 4 tópicos dessa lista aqui, deixa eu mostrar para vocês essa lista aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Conteúdo interno meu, conteúdo interno. Eu estou trazendo para vocês o que está dentro do que eu tenho de melhor. Não é porque é live que tem que trazer o que não é bom, não, vai trazer o que é bom. Estou aqui para desenvolver essa missão e acabou, então vou dar o meu melhor. Só que não dá para aprofundar tudo, porque vocês fazem perguntas, têm dúvidas, eu vou respondendo. Então amanhã a gente vai falar sobre vítima consciente, vítima inconsciente, e eu vou aprofundar em mais 4 itens desse processo. Eu vou desvendar essa lista inteirinha aqui com vocês essa semana toda, tá bom? O horário sempre o mesmo, 10 horas da manhã, de segunda a sexta, ok? Então essa semana é desenvolvimento pessoal com vocês. Vejo vocês na live de amanhã.